Sabe quando acontece de você entrar num lugar e, sei lá, sem motivo nenhum sentir o ar pesado, um clima estranho, Totalmente. ou de ter uma conversa e sair dela se sentindo completamente drenado, como se sua energia tivesse sido roubada? Sim, é uma sensação muito comum. Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar num material que explora justamente essa fronteira, sabe? Um território onde o sofrimento psicológico encontra o que as fontes descrevem como distúrbios energéticos e espirituais. E é um tema fascinante porque os materiais que a gente recebeu colocam, assim, duas lentes muito diferentes sobre a mesma questão. Duas lentes. Como assim? De um lado, tem a visão clínica, a convencional, com manuais como o DSM-5 e o CID, que buscam, categorizar os sintomas para orientar os tratamentos. Certo. Os mesmíssimos sinais, não como uma falha do sistema, mas como uma mensagem da alma tentando se comunicar. E a nossa missão aqui é desvendar um modelo bem específico que esse material propõe. Uma tal de linha evolutiva, que descreve como essas influências externas, como são chamadas, podem progredir. Isso. A ideia é que elas não surgem do nada. Elas seguem uma escalada que vai desde um contato super sutil até um domínio completo. Ok, então. Vamos desvendar isso. Para começar, vamos situar a conversa naquilo que é mais familiar para todo mundo. A visão da medicina, manuais como o DSM-5 e o CID-11 são a base, da psiquiatria e da psicologia moderna. Sem dúvida. Eles dão uma linguagem comum para a gente falar de ansiedade, depressão, toque, classificando tudo em termos de disfunções neuropsicológicas. E isso é, claro, fundamental. Com certeza. Mas o que é realmente interessante e que a fonte aponta é como a própria medicina está começando a alargar suas fronteiras. O CID-10, que era a versão anterior do manual da OMS, já tinha um código meio genérico, o Z65.8. Z65.8. Isso, para problemas relacionados a outras circunstâncias psicossociais. Na prática, o médico podia usar isso para registrar que um paciente estava, passando por uma crise existencial, sem precisar dar um diagnóstico de transtorno mental. Ah, então era tipo uma válvula de escape do sistema. Exatamente. Mas o CID-11, que é a versão mais recente, deu um passo gigantesco. E qual foi? Ele criou categorias explícitas para problemas relacionados a experiências espirituais ou religiosas. Isso é um divisor de águas. Nossa. Significa que a medicina convencional agora reconhece formalmente que uma crise de fé ou uma experiência mística angustiante ou uma perda de sentido na vida são fenômenos humanos válidos e que merecem atenção, não necessariamente um rótulo de patologia. Isso muda tudo. Quer dizer, a pessoa pode chegar no consultório e falar: estou numa crise espiritual profunda, e isso pode ser registrado como a questão central, não como sintoma de outra coisa. Precisamente. É a medicina abrindo uma porta para uma dimensão da experiência humana que por muito tempo foi ignorada ou tratada como delírio. Certo. E é exatamente nesse ponto que a perspectiva da nossa fonte se conecta. A ideia central ali é que a doença, num sentido bem amplo, surge quando a pessoa se desconecta da sua própria verdade, da sua essência. E a cura, portanto, não seria só silenciar o sintoma, mas reencontrar essa voz interior. Entendi. E para explicar como essa desconexão acontece por uma influência externa, a fonte introduz uma ideia central, o tal do padrão vibratório. Isso só um pouco etéreo. O material consegue tornar isso mais concreto? Consegue sim. A melhor analogia que a fonte oferece é a de um diapasão. Pensa que cada um de nós, com nossos pensamentos e emoções, emite uma frequência específica, sabe? Como um diapasão que foi tocado. Essa seria a nossa assinatura vibratória. E essa assinatura não fica só na gente, imagino. Exato. A fonte argumenta que essa vibração se propaga. E afeta outras pessoas. Como o som de um diapasão pode fazer outro, que está na mesma frequência, vibrar junto sem ser tocado. É isso. É exatamente essa a ideia. A vibração afetaria principalmente quem está sintonizado na mesma frequência, seja de medo, de raiva, de tristeza, ou quem está com o seu próprio campo energético mais fragilizado. Faz sentido. E o material vai até um pouco além.
Diz que, ao manter um padrão de pensamento, a pessoa meio que se associa a uma, sei lá, uma sociedade invisível de outros que emitem a mesma frequência. E o ambiente também entra nessa equação, certo? Sim. A fonte sugere que essa energia impregna os lugares e seria mais intensa em locais fechados, com pouca luz natural, pouco ar puro, o que a fonte chama de artificialismo dos objetos. O que, de certa forma, se alinha com noções da psicologia ambiental, né? A gente já sabe que um escritório escuro e bagunçado afeta o humor. Perfeito. A diferença aqui é a atribuição de uma causa energética e não só psicológica ou estética. Ok, então temos esse conceito de um campo de energia pessoal que pode ser influenciado por outros e pelo ambiente. É a partir daí que a fonte constrói a tal linha evolutiva das influências. Isso. A fonte organiza o que seria essa degeneração da liberdade vibratória em 9 estágios. Mas, para a gente não se perder numa lista longa, podemos pensar nisso como uma peça em 3 atos. 3 atos, gostei. O primeiro ato é sobre a invasão, a perda das fronteiras. O segundo é sobre a manipulação, quando a influência passa a ter um propósito. E o terceiro, e mais sombrio, é sobre a destruição. Gosto dessa estrutura, fica bem mais fácil de acompanhar. Então, vamos começar pelo primeiro ato, a invasão. Como essa perda de fronteiras começa? Qual é o primeiro passo, o mais sutil de todos? A fonte chama de presença. É o nível mais básico. Não é direcionado, é meio que acidental. É aquela sensação que a gente descreveu no início. Entrar num lugar e sentir o clima pesado. Ou cumprimentar alguém e sentir um arrepio estranho. Exato. É uma contaminação leve, um contato superficial com um padrão energético negativo. Certo. E o segundo estágio? Como a influência avança a partir daí? O segundo estágio é a sugestão. Aqui, a influência deixa de ser só um ruído no ambiente e se infiltra no campo mental da pessoa, como uma ideia ou uma emoção que parece sua. Ah, um pensamento sutil, um sentimento de tristeza que surge do nada. Isso. E a fonte usa uma analogia homeopática interessante aqui, citando o remédio Allium cepa, que é feito da cebola. Da cebola, que faz a gente chorar. Qual a conexão? A lógica simbólica é essa. O remédio seria para a pessoa que, metaforicamente, chora pelo outro. Aquela pessoa que absorve a dor e as emoções dos outros sem filtro, a ponto de não saber mais o que é sentimento seu e o que é do outro. Entendi. A sugestão funciona assim, então. Uma emoção externa entra e você a assume como sua. A fronteira já está ficando turva. Exatamente. E qual seria o clímax desse primeiro ato de invasão? Seria o terceiro estágio. A obsessão. Agora, a ideia externa não é mais uma sugestão sutil. Ela se torna uma ideia fixa, persistente, que domina o pensamento. Uma ideia que não vai embora. Isso. A fonte descreve vários tipos, como a obsessão de uma pessoa para outra por ciúmes, controle, inveja e até a auto-obsessão, quando a pessoa fica presa num ciclo de culpa ou mágoa sobre si mesma. O pensamento externo agora não só entrou, como montou acampamento na mente da pessoa. O primeiro ato, o da invasão, está completo. Ok, então o primeiro ato descreve como as defesas são perfuradas. O ambiente contamina, uma ideia se instala e, por fim, essa ideia não vai mais embora. Isso nos leva ao segundo ato, a manipulação. A dinâmica muda aqui, certo? Deixa de ser algo acidental para se tornar intencional. Exatamente. O quarto estágio, que abre o segundo ato, é a fascinação. E o que é curioso aqui é que, segundo a fonte, o domínio não acontece pela força, mas pela sedução. Sedução. Sim, a mente externa paralisa a outra através de ilusões, de promessas de poder, de prazer, reconhecimento. É como se a vítima fosse encantada, hipnotizada e voluntariamente entregasse seu discernimento. Isso me lembra de dinâmicas de seitas ou até de relacionamentos abusivos, onde uma pessoa tem um poder de persuasão quase magnético sobre a outra. É uma ótima analogia. A fonte associa esse estágio à homeopatia Staphysagra, que é ligada a sentimentos de humilhação contidos.
Sabe, a pessoa que engole sapos, que não reage à dominação por medo do conflito. A fascinação explora justamente essa vulnerabilidade. Fazendo a submissão parecer uma escolha atraente. Entendi. Se a fascinação é um encantamento, qual o próximo passo na manipulação? É o estágio 5, pressão ou cobrança. Aqui o relacionamento se torna abertamente instrumental. O obsessor, como é chamado, passa a usar a vítima como uma ponte para satisfazer seus próprios desejos. Uma ponte. Pra quê? Para qualquer coisa. Vícios em drogas, jogos, busca por poder. O material diz que há um esforço para desgastar o mínimo possível essa ponte para que ela continue servindo ao propósito. A vítima se torna um instrumento. E o que encerra esse segundo ato de manipulação? O sexto estágio, o controle. Aqui a escala muda. A influência não é mais de 1 para 1. Agora o domínio se expande para controlar grupos. Uma família inteira, uma equipe de trabalho, uma comunidade. Nossa. A vítima, que já está sob domínio, se torna um veículo para disseminar essa influência controladora para outros. O objetivo é criar um sistema onde tudo e todos giram em torno da vontade do controlador. O segundo ato se fecha aí, com a autonomia da vítima instrumentalizada para controlar outros. Isso levanta uma questão importante. O que a fonte descreve aqui, nesses 3 estágios do segundo ato, espelha de forma assustadora dinâmicas de abuso psicológico, de narcisismo, que são bem conhecidas. Sem dúvida. Começa com o love bombing, que seria a fascinação, evolui para a exploração e termina com o isolamento e controle do ambiente social da vítima. O paralelo é muito forte. A fonte está essencialmente descrevendo esses mesmos padrões de comportamento abusivo, mas adicionando uma camada de interpretação energética ou espiritual. O vínculo se torna parasitário. O que nos leva ao terceiro e último ato, que você chamou de a destruição. Pelo nome, imagino que a intenção aqui já não é mais só usar ou controlar. Exato. A intenção muda para aniquilar. O 8º estágio que abre este ato é o vampirismo. A palavra é forte e a descrição também. O que seria? Trata-se de uma espoliação deliberada da energia vital. O objetivo não é mais usar a vítima como ponte, mas esgotá-la completamente, levá-la ao definhamento e, em última instância, à morte. Segundo a fonte, muitas vezes há um desejo de vingança por trás dessa ação. A energia vital é drenada até a última gota. É uma imagem muito sombria. E depois disso, ainda tem como a situação piorar? Aparentemente, sim. O 8º estágio é a subjugação. Se no vampirismo-alvo é a energia vital, aqui o controle se estende ao corpo físico e ao cérebro. Ao corpo? Sim. A fonte descreve uma perda de lucidez, onde a vítima já não tem mais domínio sobre os próprios atos. A vontade do obsessor passa a comandar os movimentos e as ações da pessoa, com o desejo de humilhá-la, de destruir seus valores morais, através de atos que ela jamais cometeria em sã consciência. A pessoa se torna uma marionete. Essa é a imagem. A fonte cita a homeopatia tuia occidentalis, que simbolicamente está ligada à sensação de ter algo estranho vivendo dentro de si, sabe? Uma dualidade, uma parte que age sem o consentimento da outra. É a perda do governo sobre o próprio corpo. E chegamos ao fim da linha, o 9º e último estágio. O que acontece aqui? É o que a fonte chama de possessão. É descrito como grau máximo a anulação completa e absoluta da vontade. Anulação total. Mente, corpo e alma. Não buscando mais usar, controlar ou mesmo só destruir. O objetivo seria a aniquilação total do ser. Uma destruição que, segundo a fonte, permanece bem além da morte física. É o apagamento da identidade daquela consciência. Nossa! É a conclusão sombria dessa escalada que começa com um simples clima ruim e termina na anulação do ser. É uma progressão, realmente. Aterradora. Passamos por 3 atos claros. A invasão das fronteiras, a manipulação para um propósito e, por fim, a destruição da identidade. Então,
o que tudo isso significa. Ao olhar para esse sistema todo, qual é o quadro geral? Olha, o quadro geral é o de um framework, um mapa alternativo para entender certos tipos de sofrimento psíquico profundo. É um modelo que se recusa a ver esses fenômenos apenas como desequilíbrios químicos no cérebro. Certo. Em vez disso, ele propõe uma narrativa, a de um processo energético, com estágios, com uma lógica interna de progressão, onde a autonomia e a conexão com a própria essência vão sendo perdidas passo a passo. E ele oferece uma linguagem para pessoas que talvez sintam que a descrição clínica tradicional não abarca a totalidade de sua experiência. Elas podem sentir que tem algo mais acontecendo, e esse modelo nomeia esse algo mais. Exatamente, ele valida uma experiência subjetiva que muitas vezes é descartada, e ao mapear essa degeneração progressiva da liberdade vibratória, ele nos deixa com uma última questão para refletir, que talvez seja o ponto mais prático de toda essa conversa. E qual seria? Independentemente de se aceitar ou não os detalhes sobre homeopatia ou campos vibratórios, o que esse sistema pode nos ensinar sobre a importância de cultivar e proteger nossas fronteiras emocionais e psicológicas no dia a dia. A fonte descreve uma escalada que começa de forma muito sutil, com um clima pesado ou uma sugestão. Certo. Isso nos leva a perguntar: em que ponto em nossas próprias vidas uma influência externa sutil, seja de uma pessoa, de um grupo ou até de um algoritmo de rede social, deixa de ser inofensiva e começa a se transformar em uma forma de controle, de obsessão ou dependência que nos afasta de quem realmente somos? Dentro de mim, minha alma sorri em silêncio. Eu agradeço por viver, agradeço por sentir, por cada célula que desperta, por tudo que está por vir. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Cuido do meu corpo com calma, da respiração e do chão. Cuido do que entra e me toca, do que sustenta o coração. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Sou grato à vida que pulsa, ao ar que entra devagar. Sou luz que aprende a dançar em cada amanhecer, recomeçar. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Agradeço pelo tempo, pelo caminho que segui. Mesmo quando não entendia, a vida cuidava de mim. Cuido da mente que sonha e dos meus passos no chão. Escolho a palavra que cura, o alimento, a canção.
Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Eu agradeço por cada ciclo, por cada dor que me fez crescer. Agradeço ao tempo que passa e me ensina a renascer. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Sou grato ao meu corpo sagrado que me guia pra continuar. Sou grato à força da água que me ajuda a purificar. Nas raízes eu sinto a cura, no silêncio eu ouço o amor. Minha mente se alinha ao corpo, minha alma respira cor. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Eu agradeço por tudo que sou. Grato à terra que me acolhe, ao fogo que me dá poder, ao ar que leva embora o que já não deve ser, a água que me ensina a soltar para renascer. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Sou grato à vida e ao meu ser. Sou grato ao meu próprio florescer. Sou grato, sou paz.